Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aos irmãos e amigos mais uma vez, porque eu já agradeci pela presença de cada um que já se encontra agora no santuário para a celebração deste culto. E também queremos agradecer aos irmãos e aos amigos que agora estão participando conosco também, em tempo real. Então também estão conosco em espírito e em verdade, prestando este culto ao nosso Deus. E nós vamos começar, conforme temos feito nos últimos cultos, lembrando de alguns hinos clássicos da nossa igreja batista, em especial aqui em Nova Brasília. Você em casa também poderá cantar conosco e deixando separados, já marcados aí no seu cantor cristão, os hinos de número 292 e de número 301. Então cante conosco estes dois cânticos na sequência, 292 e 301 do cantor cristão. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. Mais de ti, mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Ó que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com o Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Só as mulheres. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a
homens agora vão cantar comigo. E em casa não vai dar para ouvir a voz dos homens aqui presentes, porque o microfone só capta a voz de quem está aqui perto. Mas, com certeza, os irmãos aqui da nossa igreja vão cantar agora, e em casa também. Os irmãos vão nos acompanhar, vão cantar juntos conosco. Vamos lá. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Todos creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Todos juntos. Resolutos, Senhor, e com fé semeador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vou pedir ao nosso irmão Luciano para estar aqui à frente e nos dirigindo a Deus em oração, aos irmãos que estão aqui no santuário, os que estão em casa também, os amigos que participam conosco. Nós pedimos para compartilhar desde já na sua página no Facebook. Quem aqui no culto estiver com o celular ligado, pelo menos entrar aí rapidamente na sua internet e compartilhar o culto da nossa igreja, para que outras pessoas também possam participar conosco e serem abençoadas com este culto ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, querido Pai que está no céu, nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de nós estarmos na Tua casa, Senhor Deus, para Te adorar, para Te louvar, e que o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando este culto nesta noite. Cada pessoa aqui presente, cada pessoa no seu lar que está vendo essa programação, que o Senhor possa estar abençoando rico e poderosamente a sua família, os seus bens, o seu trabalho, o seu lar, sua casa. Continue conosco, ó Deus, no decorrer de tudo, que tudo que seja aqui feito é para honrar e glorificar o seu santo e precioso nome. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. E o Ministério do Louvor vai continuar nos ministrando nesta hora. Aleluias. Exaltado, glorificado, honrado seja o nome do nosso Deus. Nós então vamos continuar cantando com o cântico Eu Escolho Deus. Vamos louvar. Você em casa também louve conosco. Exalta o nome do nosso Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, obediente.
vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O cântico que vamos ainda cantar, ele diz um chamado, tem como título. E ele diz, eu tenho um chamado. Que nós, nessa noite, possamos estar recebendo em nossos corações esse chamado de Deus para servi-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo. Que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando vemos
O Ministério Louvor vai continuar, vai ter um outro momento especial agora. Eu não sei se é solo ou se é todo o grupo, mas para esta oração nós vamos orar. Vou pedir o nosso diácono, irmão Benedito José da Silva, que esteja aqui nos dirigindo a Deus em oração. E depois nós vamos ter mais uma apresentação musical, uma palavra cantada, a palavra de Deus cantada. E durante o momento em que for musical, que vai ser apresentado, os irmãos terão também a oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Os que estão aqui presentes podem fazer isto durante o momento do cântico, e os que estão em casa, se assim desejarem, também tem aí todos os dados da nossa igreja, a conta corrente da nossa igreja, ou melhor dizendo, conta poupança. E com esses dados, com essas informações, tem um PicPay também. Quem quiser participar do nosso ministério, contribuindo, fique à vontade. E aí no vídeo temos todos os dados necessários para esta finalidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvado seja o santo e precioso nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo agradecimento, só o Senhor merece. E nesta hora, meu Pai, nós estamos levando o nosso pensamento a Ti, para Te pedir, para Te agradecer pelas ricas bênçãos recebidas dos altos céus. Muito obrigado, meu Deus, por nós ser pessoas comprometidas com a Tua palavra, crer nela, meu Pai, e dela tirar o diário para nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por nós pertencermos a essa família tão bonita, meu Pai. E cada dia mais queremos nos colocar nossas vidas em Tuas santas mãos. Muito obrigado, meu Pai, pela nossa igreja, Igreja Batista de Nova Brasília, que é uma bênção na minha vida, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, manter esse ministério até o dia do Senhor determinar. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Muito obrigado mesmo. E tudo que nós venhamos ouvir e falar, seja para a honra e glória do Seu santo e precioso nome. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz.
Te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Durante o dia e durante a semana, boa parte dos irmãos já entregaram os seus dízimos, entregaram as suas ofertas, hoje pela manhã também. Então, até mesmo aqueles que assim já os fizeram, eu peço para que venham aqui à frente para tomarem parte conosco nesta oração. Então, se você tem algo a agradecer, em primeiro lugar, seja por sua vida ou pela vida de outra pessoa, permaneça aqui à frente. Irmão Ailton, Nilo, pode participar conosco aqui à frente. E se você tem algum pedido também, seja por sua vida, pela vida de outra pessoa, vem aqui à frente e coloque para Deus a sua gratidão, coloque para Deus a sua súplica. Deus ouve os nossos pensamentos, Deus conhece o nosso coração, os nossos sentimentos, tudo isto para Deus, Ele entende como se fossem palavras que saem da nossa boca, mas na verdade saem da nossa alma, do nosso coração. Quem está em casa também, coloque o seu coração diante do Senhor, com a sua gratidão, com os seus pedidos, com as suas questões, e também podem deixar anotados os seus pedidos na página da igreja, porque depois nós repassamos através do aplicativo para toda a igreja estar orando. Os irmãos que aqui também quiserem deixar os seus pedidos de oração por escrito, podem deixar. Eu peço para que entregue o nosso irmão Márcio por escrito o seu pedido de oração, ou falar para ele que ele vai escrever, e assim nós repassaremos para o aplicativo da igreja, para que durante a semana mais pessoas possam estar também comprometidas nessa oração. Vou pedir a nossa irmã Mary para vir aqui ao microfone, nos dirigir a Deus em oração, agradecendo ao Senhor em primeiro lugar por cada gratidão aqui representada, mas também cada pedido sendo colocado nas mãos do Senhor. A paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Senhor, quero te agradecer, Senhor, por esse fim de semana. Obrigado por cada pessoa que está aqui, meu Pai, buscando a tua presença. Obrigado, meu Pai, por cada pessoa que trouxe o dízimo aqui no altar, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, e a família de cada uma delas, Senhor. E também abençoando aquelas pessoas também que não têm condição, meu Pai, de dar, que o Senhor possa estar dando condição para cada uma delas, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, que o Senhor possa estar abençoando. Também quero te agradecer por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Nosso templo hoje, aqui no santuário, está bonito, está repleto, não tanto conforme seria se fosse tudo vamos dizer assim, normal, no antigo normal, né? Com bastante pessoas ou mais do que as que estão aqui presentes,
mas mesmo assim estamos contemplando aqui um bom número de irmãos convidados também conosco. Irmão Diácono José Benedito, estávamos sentindo muita saudade dele e estávamos para fazer contato com ele, e está no nosso coração, a família toda. Um abração lá para o filho também. O irmão Benedito tem um filho que está cuidando dele, foi batizado agora há pouco tempo também, mas é um filho que passou por acidente, fazendo fisioterapia. E o irmão Benedito está lá pastoreando a família dele. Parabéns, irmão Benedito. Também o nosso irmão Hélio, pela primeira vez aqui no culto à noite, após a sua cirurgia, uma ou duas pontes de safena. E quantas? 4? Poxa vida. Então, é um homem de ferro. E estivemos orando, suplicando a Deus por sua vida, por sua recuperação. Ainda está passando pela recuperação. E hoje já está aqui conosco também, à noite. Esteve domingo passado na Escola Bíblica Dominical. Nós agradecemos também a Deus por esta vitória nas vidas dos irmãos da nossa igreja. A alegria dos irmãos é a nossa alegria. Hoje à noite nós vamos fazer uma reflexão em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a questão do preço que pagamos ou devemos pagar por vivermos em Cristo. O preço por viver em Cristo é o tema desta mensagem, é o tema deste culto, a ênfase deste culto. O preço por viver em Cristo. E temos como leitura inicial, como base para a nossa reflexão nesta noite, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, onde assim lemos: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A versão que está aqui no multimídia está um pouco diferente da minha, mas o sentido é o mesmo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, este versículo eu considero assim, ele já nos dá uma sentença, logo de início, uma sentença. Mas uma sentença que também nós podemos dizer que é uma afirmação, é uma sentença afirmativa. É uma sentença que também nos conscientiza, que nos previne. E nós temos que colocar o coração nesta afirmação. É uma sentença também positiva, porque ela nos faz crescer, como tudo nos faz crescer na palavra de Deus, diante do Senhor. Porque aqui fala, e também todos. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, então assim diz, todos, e não só os apóstolos. Todos, e não só os missionários. Todos, e não só os mártires dos tempos primordiais do cristianismo. Não só aqueles que viveram o momento inicial da igreja sobre a face da terra. Não só apenas os pastores, de repentemente, falo assim porque sou suspeito para falar dessa forma, para fazer essa colocação, mas não apenas os adultos, não apenas aqueles que estão na igreja há tempo, não apenas os que ocupam cargo na liderança da igreja, mas aqui é bem claro, e nós devemos despertar os nossos corações para esta afirmação do apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, do Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Já há alguns dias, nós temos pregado aqui nesse sentido. Temos falado de que estamos vivendo tempos difíceis, temos vivido tempos difíceis, tempos perigosos.
foi o tema de uma das mensagens, por último agora. Temos visto também que nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo está ficando evidente para nós. Pelo menos para mim está ficando muito evidente. E falava aqui até há pouco tempo também, em uma das mensagens, eu me expressava a minha preocupação com a passividade da igreja, a passividade do povo de Deus. Esta semana, num grupo de pastores, eu coloquei isso, a minha preocupação com a minha passividade. Aonde está a indignação da igreja? Devemos ficar atentos, porque nós estamos vivendo um tempo especial, para nós em particular, um tempo atípico. Como igreja, Deus nos reservou para este tempo no mundo, ou Deus reservou tudo isso que está acontecendo no mundo na nossa vez de sermos igreja. Estamos atentos a isto? A impressão que eu tenho muitas vezes de que Deus está sinalizando para nós mais do que nunca: olha, agora vocês vão colocar em prática ou viverem na prática tudo aquilo que vocês sempre aprenderam, sempre ouviram. Ou melhor dizendo, tudo aquilo que vocês aprenderam na teoria, agora vocês vão conhecer na prática. Eu sinto isto muito próximo de nós. Eu tenho, não vivendo obcecado, não vivendo uma paranoia, mas nós temos, assim, uma certa capacidade natural, e quando ela é fortalecida por Deus, então, uma capacidade de pressentirmos que alguma coisa está para acontecer. E eu, particularmente, tenho orado e tenho pedido a Deus: Senhor, dá-me forças para que eu continue sendo igreja, como sempre fui, e não é agora que eu vou deixar de ser. Senhor, ajuda-me a ser fiel à Tua palavra, com todas as minhas falhas e limitações, daqui para frente, como sempre fui, ou mais ainda, porque algo está para acontecer, está muito próximo. Eu sinto-me sitiado por isto, eu sinto-me cercado por isto, eu sinto-me cercado por algo que parece que está me dizendo assim: se você não quiser passar por muitas dificuldades, ou se não quiser passar por dificuldade nenhuma, você vai ter que ceder em algum ponto. Ceda em algum ponto. Deixe de ser igreja em algum momento. Deixe de ser crente em alguma coisa. Deixa de lado a palavra, mesmo que não seja em tudo a palavra de Deus, mas deixa um pouco de lado, para que você possa passar por esta sem maiores desconfortos ou transtornos. Eu sinto sendo pressionado, algo está me dizendo isso. Alguém pode achar assim: olha, é uma paranoia. Mas eu digo aqui de vez em quando uma loucura. Eu digo de vez em quando é a seguinte loucura: eu prefiro pecar por comissão do que por omissão. É como se fosse aquele motorista que fica na mão se não carregar o pneu step. Mas eu lembro que quando meu pai pastoreava na roça, ele tinha sempre no carro não só o pneu step, mas algumas vezes, por conta da nossa jornada lá na roça onde ele pastoreava, o pneu step também deixava na mão. Então passamos a adotar o seguinte critério: vamos levar o pneu step, e ele tratou de comprar um outro pneu também para ser o step do step. E quando a gente saía da cidade para ir para o culto na roça, e passando por algumas pessoas conhecidas, ou abrir o porta-mala de repente no posto de gasolina, ou então algum outro pastor, mas Altamiro, ou pastor Altamiro, 2 steps, aí meu pai dizia: eu prefiro pecar pelo exagero do que não fazer nada, acreditar que não vai acontecer nada. E é interessante, né? Porque era só botar 2 pneus steps, que parecia que os pneus todinho tratavam um com o outro. A gente não vai estourar nenhum agora.
e ficou muito tempo com o porta-mala ocupado com 2 steps, porque foi só botar um a mais e os pneus pararam de dar problema. É uma coisa curiosa, não é? Então a gente fica sempre achando, então pode desfazer de um porque não vai acontecer mais nada. É aí que a gente se dá mal, é a hora que justamente vai acontecer aquilo que levou tanto tempo sem acontecer. Por que a vida é assim? Eu não sei. Mas eu digo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos vigiar e orar. Jesus nos ensina isso. Nós devemos ficar atentos. E o apóstolo Paulo, portanto, usado pelo Espírito Santo, ele está falando para você, meu irmão, está falando para você, minha irmã, está falando para mim, está falando para quem está em casa, está falando para quem é jovem, está falando para o idoso, está falando aqui para o adulto, casado e solteiro. Todos nós devemos ficar atentos a isto, porque é assim que nos diz a palavra: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nós somos salvos pela graça. A salvação, quem pagou por ela na cruz, em nosso lugar, foi Jesus Cristo. Então nós somos salvos pela graça e de graça, porque Jesus Cristo pagou o preço da vida eterna, da salvação, em nosso lugar na cruz. E também nós gostamos muito de nos reunir em igreja. Eu até também, em alguns momentos, eu falei aqui para a igreja, já tem algum tempo, que nós temos que repensar essa questão de igreja. Nós ficamos tão igrejeiro que nós criamos até clubes crenteses. E muitas vezes nós ficamos dentro deste clube, trancado entre 4 paredes, o clube crentez. Nós perdemos até a capacidade de conversarmos ou nos comunicarmos com as pessoas lá fora, entre aspas, leigas do conhecimento bíblico. O nosso linguajar parece um linguajar diferente e nós saímos criando jargões e tudo. Um exemplo, o que eu vejo de vez em quando: está amarrado em nome de Jesus. E aí alguém às vezes lá fora está cumprimentando alguém e está falando shalom. Muito bem, hoje já tem muita gente sabendo o que significa shalom. E certa ocasião eu estava numa festa, num jantar de casais, e aí um que estava trabalhando de garçom como voluntário, não era membro de igreja nenhuma, e ele disse assim: pastor, o que está acontecendo com os crentes? Falou assim mesmo: pastor, o que está acontecendo com os crentes? Tem algumas igrejas aí que estão usando uns termos assim, completamente diferentes. E ele falou que parecem ser pessoas que frequentam certos lugares, porque é um tal de Jeová Jirê, que negócio é esse? Que coisa estranha, esse nome não tem a ver com outras entidades, não? E aí então eu tive que explicar e levei tempo para explicar para ele o que significa Jeová Jirê, e ele então ficou assim: mas por que não fala então Jeová, Senhor? E às vezes assim, nós estamos achando que estamos fazendo uma coisa boa, mas antes de nós levarmos a palavra, a gente já fica antecipando muitas coisas que quem está mais preparado para tomar conhecimento disso ou ouvir isso é quem já recebeu a palavra. Mas eu vejo nisso e em outras coisas. O clube crentez criou isso na gente. Nós ficamos viciados com bancos de igreja, ficamos viciados com clubinhos dentro da igreja. Nós perdemos o jeito de nos comunicarmos com as pessoas. Jesus, portanto, andava com o povo, entre as prostitutas, entre os adúlteros, entre os salteadores. Nós não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo. E quem vai conquistar este mundo? Quem vai levar a palavra para este mundo? Quem vai trazer as pessoas deste mundo? Quem Deus vai usar? Somos nós. Nós somos salvos pela graça. E por mais que nós gostemos de nos reunir como igreja para os cultos, para os eventos da igreja, também precisamos nos espalhar para semear o Evangelho de Jesus Cristo.
mesmo que em alguns momentos nós sejamos forçados a isso. Parece que Deus de vez em quando faz isso. De vez em quando Ele permite a igreja, ou nós que somos servos dEle, filhos dEle, passarmos por provações, perseguições, tribulações. Nós às vezes passamos como igreja por situações angustiantes, nós não entendemos, mas parece que aquilo é para nos fazer espalhar. Estamos muito concentrados, muito juntos, muito crentes. A salvação é de graça, mas viver em Cristo há um preço a ser pago. A única coisa que saiu de graça para nós, que já nos garantiu o principal, já nos garantiu a eternidade, já garantiu para nós o nosso lugar nas mansões celestiais, é a salvação. Mas nós temos que estar convictos de uma coisa: não parou por aí. A salvação é de graça, mas viver em Cristo Jesus há um preço a ser pago. O preço da renúncia, o preço de abrir mão dos desejos da carne, o preço de abrir mão de uma determinada agenda pessoal, o preço de abrir mão de alguns desejos, de algumas ambições, mesmo que pareçam ser saudáveis. Mas há um preço a ser pago para viver em Cristo Jesus, conforme o apóstolo Paulo assim deixa claro para Timóteo, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 12. E para nós entendermos melhor que preço é esse, nós precisamos considerar 3 palavras, para entendermos melhor o preço que temos que pagar por vivermos em Cristo. As 3 palavras são perseguição, problemas e proclamação. Anote aí na sua agenda, para nós entendermos melhor o preço que nós precisamos pagar por vivermos em Cristo. Temos que considerar estas 3 palavras: perseguição, problemas e proclamação. Perseguição. Perseguição é uma autêntica realidade prevista nas vidas daqueles que vivem em Cristo. Perseguição é inerente à vida cristã. Se você não passou por perseguição ainda, meu professor de grego, que já está na glória, quando eu fazia seminário, ele dizia assim: o crente que não passa por perseguição, o crente que não passa por problemas, por proclamar a palavra de Deus, alguma coisa está errada na vida dele. Porque isso não é normal. Ele pode ter um momento de júbilo, ele pode ter um momento de grande alegria, ele pode ter um momento de ver sucesso pela proclamação, mas aquilo vai representar para ele muita perseguição e muitos problemas. Não tem como. Não tem como um crente andar em Cristo e não incomodar o inferno. Não tem como um crente viver em Cristo e não representar ameaça para o mundo. Não tem como um crente viver em Cristo e não incomodar o diabo e os seus demônios. Alguma coisa está errada. Porque isso não é normal. Porque perseguição é uma das palavras que nós temos que considerar no preço que pagamos por vivermos em Cristo. O martírio de Estevão, em Atos capítulo 7, é considerado por grande parte dos comentaristas e historiadores da igreja como o pino que foi retirado da granada na ira do diabo contra os que vivem em Cristo.
Naquele momento em que Estevão foi apedrejado, você pode conferir isto na sua Bíblia, lá em Atos capítulo 7. Por isso que Estevão é considerado o primeiro mártir do Evangelho, porque a partir daquele martírio de Estevão foi uma perseguição forte pelo mundo inteiro, conhecido na época, por todo o Império Romano. A partir daquele momento, em grandes somas, cristãos eram levados para os coliseus, para o Coliseu, melhor dizendo, de Roma. Eram jogados nas covas dos leões, eram arrastados pelas ruas das cidades, amarrados em animais, esfolados pelas pedras, eram mutilados, esquartejados, colocados em tachos de óleo fervente, crucificados de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, segundo a tradição, ele teve os seus braços amarrados, um em cada cavalo, e as suas pernas também, uma em cada cavalo, e 4 cavalos foram chicoteados ao mesmo tempo, para que um puxasse para a direção diferente dos outros, e assim ele foi esquartejado vivo. Assim como vários outros. Mas o pino da granada foi retirado pelo diabo na sua ira contra os que vivem em Cristo. Eu digo os que vivem porque não parou por aí ainda. E o primeiro a experimentar isto foi Estevão. Perseguição. O momento inicial da grande perseguição mundial empreitada aos cristãos por todo o mundo, e assim continua até hoje. Isso começou com Estevão, no episódio de Estevão. Mas o próprio Jesus, ele não ocultou isso dos seus discípulos. O próprio Jesus não ocultou isso de mim nem de você, meu irmão. O próprio Jesus não jogou sujo. Ele não veio com aquela mensagem que ia falar só sobre o céu, só sobre a paz, só sobre a vida eterna, só sobre a salvação, só sobre o poder de Deus. Ele não veio só para apresentar o bônus, mas também apresentou junto com o seu evangelho o ônus. Ele não veio só para apresentar aquele evangelho que massageia o ego, que faz a pessoa dormir sonhando com o paraíso. Ele não veio com aquele evangelho que é para melhorar a autoestima da pessoa, fazer um cafuné na pessoa. Ele deixou bem claro isso para os seus discípulos. Ele foi categórico, ele foi realista, ele foi a verdade, foi verdadeiro. Ele alertou a todos os que quisessem ser seus discípulos. Em João capítulo 15, versículo 20, ele disse: se eles me perseguiram, eles também o perseguirão. Que fique isto bem claro para nós. Jesus deixou isto bem claro em João capítulo 15, versículo 20. Se eles me perseguiram, eles também o perseguirão. Por isso que o apóstolo Paulo fez esse reforço para Timóteo, conforme nós lemos. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Os únicos poupados de não padecerem perseguição por causa de Jesus Cristo, meu irmão, são os ímpios. Os ímpios. Os únicos que serão poupados dessa perseguição são os ímpios. Na verdade, os opositores de Cristo Jesus. O piedoso é aquele que é seguidor de Jesus. O que não é piedoso, o contrário de piedoso é impiedoso. Ou seja, os ímpios, os opositores de Jesus Cristo. Outra palavra que nós mencionamos aqui, que faz parte deste preço que temos que pagar por vivermos em Cristo, é a palavra problemas. Problemas
fazem parte constantemente nas vidas dos que vivem em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, os mesmos podem servir de oportunidades para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu lembrava algum tempo atrás de quantos planos econômicos pelos quais nosso país passou. Quantas vezes as moedas foram trocadas, do tempo que eu comecei o ministério pastoral até aqui, que já tem bem mais de 30 anos. Eu parei para pensar quantos ministros da economia passaram e se revezaram pelo Ministério da Economia do nosso país. Quantos zeros foram acrescentados, quantos zeros foram tirados, quantos nomes foram colocados na nossa moeda, quantos países pelo mundo afora também quebraram economicamente, trocaram as suas moedas, e isso tudo se refletindo dentro das igrejas. Igrejas com as suas estruturas econômicas muito limitadas, com seus prédios muito limitados, com uma dificuldade com pessoas para trabalharem, para atuar, pessoas também que passam por dificuldades, mas há algo milagroso com a igreja de Jesus Cristo. Os problemas acabam se tornando para ela oportunidades. E lembro de quando meu pai, quando começou o ministério, na primeira igreja batista de Itaboraí, já falei isso, o saudoso irmão Derneval, no tempo em que a igreja não tinha conta corrente, no tempo em que a igreja ainda não era pessoa jurídica, não tinha o chamado CGC? Não, agora é CNPJ, mas antes era CGC. Irmão Oswaldo, contador, está relembrando aqui comigo. Então a igreja não tinha CGC, que era o registro de pessoa jurídica. E os tesoureiros guardavam dinheiro em casa. O irmão Derneval morava na cidade de Itaboraí, na parte ainda de loteamento novo, e lembro de que a igreja em construção, precisava comprar material de construção, faltou cimento, era mutirão na igreja. Então o pastor da igreja, que era o meu pai, disse assim: vai lá na casa do irmão Derneval pedir dinheiro para comprar cimento. Fui na casa do irmão Derneval. O irmão Derneval me recebeu no portão, do portão me levou para a sala da casa dele, da sala da casa dele me levou para o quarto. No quarto ele trancou a porta, abriu o guarda-roupa, do guarda-roupa tirou uma porção de roupa, e debaixo da roupa tirou uma panela de pressão. Aí eu já estava assim muito curioso com tudo que já estava acontecendo. Me tira uma panela de pressão debaixo da roupa, no guarda-roupa, e abre a panela de pressão, e lá estava aquele bolo de cédulas, bolos de cédulas, porque o dinheiro da igreja que era arrecadado, então o cofre dele era uma panela de pressão velha, debaixo das roupas, dentro do guarda-roupa, dentro do quarto, passava para a sala, para da sala passar para o quintal, para chegar no portão para ir embora. Então você imagina que cena, nunca mais vou esquecer. Assim como fui pastor também numa igreja, primeira igreja batista de Visconde de Itaboraí, aonde o irmão que era tesoureiro da igreja, irmão Manuel, não lembro agora o sobrenome dele, mas ele não sabia nem ler nem escrever, mas dinheiro ele conhecia de olho fechado, e guardava o dinheiro dentro das sacolinhas. E hoje você vai em Visconde de Itaboraí, tem 3 igrejas batistas. A primeira tornou-se mãe, e a filha organizou mais outra, então a primeira já é avó. E eu paro para pensar, gente, que dificuldade. Nós trabalhamos aqui no começo para comprar o primeiro terreno, e igreja sem especialistas, igreja sem ter milionários como membros, igrejas com pessoas simples, e no caso do irmão Manuel, que não sabia nem ler nem escrever. Mas as dificuldades, os problemas que surgiram foram oportunidades para que as igrejas se empenhassem mais, para que o povo de Deus se empenhasse mais, e a obra deu continuidade. A igreja continuou marchando, a igreja prosseguiu no seu caminho. E esse legado agora está sendo passado às nossas mãos, a igreja de hoje. Então, meus irmãos, a igreja, há algo especial com ela, porque mesmo passando por problemas, esses problemas muitas vezes surgem como oportunidades para a proclamação do Evangelho. Como nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28,
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Atos capítulo 8, versículos 3 e 4, nos conta que Saulo assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Tenta imaginar comigo esta cena. A igreja ameaçada. Aqueles irmãos então são obrigados a parar de fazerem as suas reuniões regulares e começam a ser igreja nas suas casas, fazendo os seus cultos domésticos, juntando as pessoas da família e de repente chamando o vizinho. E Saulo então, portanto, não se dá por satisfeito de ter barrado a reunião regular da igreja. E ele agora então começa a invadir a casa desses crentes. Esses crentes não param de maneira alguma. Não foi o suficiente persegui-los para que eles não fiquem reunidos como igreja. A igreja se fragmentou. Mas cada fragmento acabou se tornando uma outra célula, com um grande potencial de surgir uma outra igreja, ou várias igrejas. Ele então, mais irado, começa agora a invadir os lares. Ele vai nessas casas e arranca as pessoas à forças, homens e mulheres. E para que o mesmo não viesse a se repetir, ele coloca todos eles dentro da prisão. E aqueles então que conseguiram fugir a tempo, fugiram, perambulando pelo mundo afora. Mas acabou acontecendo outra surpresa. Esses cristãos, esses irmãos, fugindo, de repente, carregando muito mal uma mochila nas costas, ou uma sacola nas costas, com as suas principais vestimentas, indumentárias, por onde paravam, por onde passavam, por onde encontravam alguém, iam também falando, anunciando a palavra de Deus. Como diz um ditado, aqueles irmãos, aquela igreja conseguiu fazer de um limão azedo uma limonada muito grande. Nada parava aquela igreja. Os problemas acabaram sendo oportunidades para que a palavra de Deus fosse espalhada por todas as partes. A igreja ficou dispersa, mas ela não deixou de dispersar o seu propósito, que é anunciar a palavra. Aqueles cristãos estiveram reunidos como igreja várias vezes para crescer, conforme nós podemos recapitular em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 44, conforme hoje pela manhã comecei a ler com a igreja, mas tive que parar porque estava se pedindo lá fora para que nós fizéssemos o culto lá na rua. Vários irmãos aqui da igreja disseram: pastor, o povo lá na rua está perguntando se a igreja vai fazer culto hoje. E eu falei, não tem jeito então da gente continuar o culto aqui dentro. Até um dos da rua estava aqui com a gente, de manhã de novo. E confirmando, lá na rua, as pessoas estão perguntando, a igreja vai ter culto hoje? Estão sentindo falta da igreja. E eu comecei a ler este trecho da palavra de Deus em Atos capítulo 2. E do versículo 42 ao 44 nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Por terem sido dispersos, aquela igreja, aqueles irmãos, por terem sido dispersos por conta da perseguição, os discípulos espalharam o evangelho por onde passaram. Os problemas se tornaram também grandes oportunidades para semear o evangelho. Jesus também revelou este assunto aos seus discípulos.
ele deixou claro para os seus discípulos de que as perseguições também seriam oportunas à proclamação do Evangelho. Jesus não só alertou os seus discípulos quanto à perseguição, mas também ele deixou claro para os seus discípulos que essas perseguições seriam oportunidades para a proclamação do Evangelho. Parece que às vezes a gente, para funcionar como igreja, tem que funcionar à base de pressão. Aí é uma coisa ou é outra, ou a máscara de crente cai, porque de repente, quem sabe até eu que estou falando aqui, durante esse tempo todo de vida cristã, que eu fiquei usando foi uma máscara de crente, com esse conforto, com esse ar-condicionado, com este banco acolchoado, com a minha roupa limpinha, com a minha barba feita, cabelo penteado, com perfume, com uma casa confortável para morar, porque ainda não me foi cobrado um preço muito alto por ser cristão. E aí no meio do caminho, então, na hora da perseguição, na hora dos problemas, ou a minha máscara de crente cai, e aí eu mostro que nunca fui aquilo que parecia ser, ou então agora é a hora de eu assumir mais ainda, e como instrumento da parte de Deus, semear e proclamar o Evangelho da salvação. Porque Jesus deixou isso bem claro, que os problemas seriam oportunidades também para a proclamação do Evangelho. Em Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 15, você pode conferir comigo. Jesus, ele disse: e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quero aqui fazer uma ressalva particular. Eu quero aqui falar de maneira muito especial para a Igreja Batista de Nova Brasília. Particularmente, eu penso que em parte estamos passando por algo parecido aqui no nosso município, no nosso bairro, no nosso Brasil. Eu acho que particularmente nós estamos passando por isto. Nós aqui fomos obrigados a fechar nossos templos. E eu acho interessante que templo parece que foi obrigado a fechar em tudo quanto é lugar. E em alguns lugares onde os templos não fecharam foram incendiados, conforme temos acompanhado nos noticiários ultimamente. E eu até hoje questiono isso. Por que o templo tinha que ficar fechado, mas supermercado podia ficar aberto, ônibus podia continuar com pessoas transitando, imprensadas, apertadas, metrôs. Nos Estados Unidos, Hollywood promovendo eventos com multidões, e na mesma região, templos proibidos de serem abertos para culto por colocar em risco a saúde das pessoas. Tenho acompanhado o noticiário de lá, pastores e batistas americanos questionando isto. Por que não podiam ficar abertos, pelo menos com restrições, com algumas pessoas, ou pelo menos com a equipe apenas para o culto online, enquanto que Hollywood funcionava todo? 2 pesos, 2 medidas. E nós aqui fomos obrigados também a fecharmos nossos templos, mas ao mesmo tempo, isto foi oportuno. Os problemas vieram e foi oportuno para nos obrigar a sermos várias igrejas formadas em nossos lares. Crentes que reclamaram que nunca puderam ler a Bíblia toda, que nunca tiveram tempo para ler a Bíblia, que muito mal tinham tempo para oração. Agora chegou a hora de cada um colocar a mão na palavra de Deus para admitir se aproveitou este tempo de quarentena, trancado em sua casa, para ler a Bíblia. Pelo menos um dos 2 testamentos. Quem foi que leu?
Pelo menos quem foi que passou mais tempo orando, porque teve tempo para isso. Porque fomos obrigados a ficar trancafiados em nossas casas, em nossos lares. Quantos lares se dedicaram mais à oração? Quantas famílias, quantos pais cristãos e filhos cristãos passaram com isso a ter oportunidade para o culto doméstico? E com certeza que quem fez isto acabou fragmentando a igreja, pulverizando mais ainda a palavra. A igreja, ela começou a se multiplicar, fecharam os templos, dispersaram o povo de Deus, trancafiaram dentro de casa, mas foi uma oportunidade da igreja se dividir em várias outras células. Agora o curioso é que até mesmo aqui no Brasil nós podemos acompanhar nas reportagens, fiscalizações, policiais invadiram lares, tiraram famílias algemadas de dentro de suas casas, porque estavam fazendo culto doméstico. Vizinhos denunciaram irmãos e famílias, marido e esposa com filhos, que estavam cantando, louvando a Deus. Eu acompanhei algumas reportagens. Tenho certeza que vários outros também puderam acompanhar. A perseguição em parte também em nossos tempos. Mas acontece que, mesmo assim, a igreja não parou a sua marcha. Atingimos mais pessoas com nossos cultos online, mesmo com as restrições, do que com os cultos que nós vimos fazendo regularmente. Ainda agora há pouco estava aqui acompanhando na internet o culto que está sendo ministrado agora, e já tínhamos mais de 20 pessoas compartilhando este culto. Mais de 100 pessoas agora participando, pelo menos até ainda agora há pouco, participando conosco deste culto. Parece que é assim, quanto mais problemas surgem, mais a igreja ela é esclarecida, mais ela entende como ela tem que ser igreja. Mas isso é só o começo, meus irmãos. Aqui na IBNB, na Igreja Batista Nova Brasília, ficamos proibidos de fazermos nossos cultos, mas nós fomos para a rua fazer culto. Fizemos campanha de mantimentos, fizemos a cozinha solidária, não pudemos comemorar o Dia das Mães aqui no templo, mas fomos para a rua comemorar o Dia das Mães, com cozinha solidária. Não pudemos comemorar o Dia dos Pais aqui na igreja, mas comemoramos na rua com a comunidade, com cozinha solidária. Não pudemos comemorar o Dia das Crianças aqui na igreja, mas comemoramos na rua com cozinha solidária. E hoje, para nossa surpresa, estávamos propensos a fazer o culto aqui dentro do templo, mas os irmãos em massa disseram: pastor, lá fora as pessoas estão perguntando, vai ter culto ou não vai ter culto? A igreja vem ou não vem para fazer o culto? E eu parei imediatamente o que nós estávamos fazendo aqui e disse: olha, então não tem como a gente prosseguir. Vamos atender ao apelo da população lá fora. A igreja na rua. Agora é o nosso slogan, igreja na rua. Os problemas que surgiram com as restrições, com os decretos, os problemas que surgiram foram apenas insight daquilo que nós devemos ser e fazer como igreja. O preço por vivermos em Cristo. E a terceira e última palavra que nós temos que considerar ao lembrarmos do preço que temos que pagar por servirmos, ou por seguirmos, ou por vivermos em Cristo, é proclamação. O verbo proclamar. O verbo proclamar, meu irmão, guarde isso no seu coração. Para mim, o principal sinônimo do verbo proclamar, para mim, o sinônimo com o qual eu mais me simpatizo com o verbo proclamar é liberar poder. Liberar poder. O verbo proclamar literalmente significa liberar poder. Quando nós proclamamos o Evangelho, nós estamos oportunizando libertação de vidas escravizadas às trevas do pecado pelo poder de Deus, para a salvação daqueles que assim crerem em Jesus Cristo,
que é através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Então, proclamar é liberar poder. Poder libertador, para libertar vidas escravizadas às trevas do pecado. Em Atos capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6, nos diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, eu queria que você prestasse muita atenção agora. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Eu tenho plena convicção, não sei das suas convicções, mas eu tenho plena convicção de que sinais e maravilhas eram operados enquanto Filipe pregava a palavra, porque os sinais e maravilhas não eram de Filipe, mas da palavra que ele proclamava, do evangelho que ele pregava. Vivemos hoje na igreja brasileira uma disputa de quem tem mais poder, de pessoas que se auto-intitulam pessoas de Deus, pastores, apóstolos, doutores, missionários. Não sei se todos esses termos procedem, não vou entrar na questão agora, mas quem é que tem mais poder para curar, para fazer maravilhas, para dar prosperidade, para fazer coisas extraordinárias? Mas não existe na palavra de Deus como desassociar sinais e maravilhas da pregação da palavra. Nós não temos ideia dos sinais e maravilhas que está operando nas vidas das pessoas que estão unanimemente ouvindo a pregação da palavra, e às vezes até uma oração que nós fazemos na rua, que alguns já têm como algo de fariseu. Mas Jesus orou publicamente, orou na rua, e os seus discípulos também. Lembro que quando nós estávamos aqui fazendo um dos cultos na rua, então, na hora da oração, uma irmã da nossa igreja orou naquela hora. E quando terminou o culto na rua, um cidadão sentado lá próximo do ginásio, bem distante da gente, parecia que ele estava meio alienado, mas na hora que eu passei por lá para agradecer as pessoas que estavam no culto com a gente, se dirigiram para aquela banda, fui lá cumprimentar, ele disse assim: pastor, eu tenho algo para dizer ao senhor. Minha esposa está muito doente, ela está acamada, ela não consegue fazer mais nada sozinha. Mas aí quando o senhor falou que ia orar, eu levantei da minha cadeira e corri, e fui lá no quarto e pegar ela pelo braço e dizer: olha, levanta, anda depressa, vamos pelo menos chegar até o portão na hora da oração, porque vai ser feita uma oração agora, vamos orar juntos com aquele pessoal que está lá no culto da rua. Meus irmãos, eu fico até arrepiado em ouvir isso. E ele disse assim: pastor, ela estava tão doente, tão angustiada, tão triste, que depois daquela oração, quando foi falado amém, nós sentimos uma paz tão grande em nosso coração. Ela ficou tão mais animadinha. Muito obrigado, pastor. E hoje, quando a gente estava fazendo o culto na rua, ele veio lá da casa dele com uma cadeira de resina e foi ali, sentou, não lá onde nós estávamos exatamente, mas ficou acompanhando mais uma vez o culto. Se ele não tivesse falado, nós não teríamos tomado conhecimento disso. Agora muitas coisas acontecem, porque o poder não é nosso, o poder é da palavra de Deus.
Proclamar significa isso. Significa liberar poder. Na experiência de Filipe, conforme nós lemos aqui em Atos capítulo 8, enquanto Filipe proclamava o evangelho, Deus se encarregava de trabalhar no meio da multidão que estava unanimemente prestando atenção à palavra que estava sendo proclamada por Filipe. Deus se encarregava de liberar o seu poder entre as multidões atentas ao que era dito. É como se expressou o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Igreja, esse é o preço por vivermos em Cristo. A igreja de nossos dias também precisa sair das quatro paredes. A igreja de nossos dias, ela precisa se espalhar sobre a face da terra. Ela precisa dar continuidade à proclamação do poder de Deus, nem que seja involuntariamente, nem que seja forçada a isto. Nossas cidades precisam do poder dessa alegria libertadora, mesmo que isso nos custe grandes perseguições e grandes problemas. Porque há um preço por viver em Cristo. É muito bom, meus irmãos, nós nos reunirmos para crescer. É muito bom nós fazermos cultos. Parece que em alguns momentos, quanto mais o lugar, o recinto ocupado, cheio. Eu conheci um pastor missionário lá em São Paulo. Ele trabalhava com descendentes asiáticos, em especial os chineses. E ele dizia assim: olha, nós quando começamos o nosso trabalho, a gente começa num lugar pequeno, propositalmente, porque aí as pessoas que chegam não ficam com aquela sensação de vazio, e à medida que vai aumentando o grupo, a gente vai alugando outro espaço maior. Mas se por acaso houver uma alteração e o grupo voltar a ficar menor, porque algumas famílias têm que voltar para o seu país e nós temos que recomeçar, então a gente vai procurar outro lugar menor de novo, para começar tudo de novo. Parece que é aconchegante, é gostoso estar do lado de pessoas que estão ali para culto. A gente se sente fortalecido, a gente cresce, a gente se sente aquecido. É muito bom mesmo, meus irmãos, nos reunirmos para crescer, mas nós não podemos fazer dessas reuniões um obstáculo que nos impeça de semear o Evangelho. Nós não podemos fazer. Alguns de nós parece que tem que ter como desencargo de consciência contribuir para missões. E às vezes até nós somos culpados disso. Você não pode ir lá pessoalmente fazer missões, mas você vai estar lá representado por sua oferta. Então, eu vou não contribuir, mas vou pagar alguém para fazer o que eu também tenho que fazer. Se não tomar cuidado, é por esse caminho que a gente vai. Muitas vezes nós estamos até entregando dinheiro para missões, mas muito mal nós convidamos uma pessoa para participar conosco do culto. Estamos contribuindo para missões, mas nem sequer durante o ano inteiro entregamos um folheto para alguém. Entregamos dinheiro para missões, mas muito mal visitamos alguém para fazer uma oração com ela, em nome de Jesus. Eu não sei até onde nós podemos botar a nossa mão no coração, na consciência e dizer: eu estou tomando parte da obra. Mas de repente, muitas vezes fica parecendo que nós somos bancos para estarmos assim, dando crédito para que outra pessoa possa fazer aquilo que nós também devemos fazer. O missionário está lá no campo, em outro lugar bem distante daqui, mas o missionário aqui em Nova Brasília sou eu. O missionário lá no condomínio onde eu moro sou eu.
O missionário aonde você mora, lá na sua rua, minha irmã, é você. O missionário lá no prédio onde você mora, com várias residências, é você, meu irmão. É muito bom nós nos reunirmos, levantarmos oferta para missões, mas o campo missionário nosso como que está? Nós não podemos fazer disto um obstáculo que nos impeça de semear o Evangelho. Muitos também, sem falar nesses, que têm procurado o Evangelho apenas para a prosperidade e sucesso, apenas para resolver os seus problemas pessoais, procura o Evangelho apenas como um amuleto da sorte, para naquela hora possa resolver uma situação emergencial. E por conta disso, muitos cristãos estão vivendo uma vida espiritual fraca, na inércia. Tomemos cuidado com isso. Deus ainda pode permitir muitos problemas surgirem em nossas vidas. Deus pode ainda permitir perseguições. E até mais ainda, Ele pode fazer com que essa pandemia possa piorar cada vez mais, para demonstrar ao mundo seu poder, justiça e misericórdia. Nós estamos vendo isso acontecer na Europa. Eu questiono, eu pergunto o que está acontecendo, como que vai acabar tudo isso? O comentário que já se corre aí pela mídia é de que acabando a eleição no Brasil, porque o vírus, ele é cabo eleitoral aqui no Brasil, só não vê quem não quer. E quando acabar a eleição, esse agente eleitoral já acabou a sua função, e o que se corre por aí nos comentários é que a quarentena vai voltar de novo no nosso país. Deus pode fazer com que as coisas piorem, mas para demonstrar ao mundo o seu poder. Eu só acredito que Deus deixa as coisas piorarem para essa finalidade, não para outra. Para demonstrar o seu poder, justiça e misericórdia. Sabe por causa de quê? Porque Ele é soberano. Então quem decide, quem dá as cartas na mesa é Ele, não sou eu nem você. Nem as nossas lágrimas, nem o nosso clamor vai fazer Deus mudar de intenção. É como pergunta a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Lá em Romanos capítulo 9, versículo 20, pergunta assim: quem és tu que a Deus replicas? Quem sou eu para perguntar a Deus o porquê disto? No máximo eu posso perguntar: o que o Senhor quer com isto? No máximo eu posso perguntar: o que o Senhor quer da minha vida com isto? Agora, o porquê disto, quem sou eu para replicar Deus? Romanos capítulo 9, versículo 20. Deus é soberano. O cabeça da igreja ainda continua sendo Cristo. Quem dá as ordens é Ele. Quem toma a decisão na igreja é Ele. Ele pode nos usar para a sua fidelidade e propósitos como bem entender, seja com perseguição, seja com problemas, venha o que vier. Nós precisamos viver nele e para Ele, porque é assim que nos diz em Romanos 11:36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Amém, igreja? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus
padecerão perseguições. Isso tudo que aconteceu para mim só serviu de aperitivo, mais uma amostra grátis de algo que é pior, mas que já está acontecendo próximo da gente. Mas não fique pensando que a gente está fora da fila, não, nós estamos na fila também. Fiquemos atentos. O dono da obra é Ele. O dono da igreja é Ele. E a nossa igreja aprendeu a ser igreja na rua. O povo aqui deste bairro conheceu a igreja de rua. A árvore que está aqui na praça é o nosso alpendre de Salomão, sem templo, mas a igreja no tempo. Atmosfericamente falando e também cronologicamente falando. Esse é o tempo da igreja. Que Deus assim nos abençoe a todos em nome de Jesus. Ministério de Louvor, cantando para o encerramento deste culto. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
aos irmãos, aos amigos que conosco participaram deste culto. Que Deus venha abençoar a vida de cada um e dar uma semana também abençoada a cada família aqui representada. E que a sua palavra tenha encontrado lugar em nossos corações. E que essa semente venha germinar e frutificar, produzindo muitos frutos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Oremos, encerrando o culto desta noite. E que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e por todos sempre. Amém.